Boa noite. Ah, conseguiu. Nós iremos hoje dar início à nossa aula sobre o ato psicanalítico e nós iremos abordar o segundo capítulo do livro, que fala sobre o ato do, de Lacan. E o que Lacan ele coloca sobre a definição do que é o ato e do que é a ação. Né? Ele faz uma diferença e é bem interessante quando Lacan ele coloca, né, que o ato, né, ele faz essa diferença, diferenciando o ato da simples conduta ou da ação motora. Ele coloca que a ação ela pode ser automática ou biológica, enquanto ato é algo que institui um novo sujeito. Eu diria até que é o processo de transformação, tá? Quando o sujeito ele não só tem o autoconhecimento de si, mas ele vai passar por um processo de transformação. No livro, ele coloca um exemplo didático, ele diz assim, que o ato de casar não é apenas dizer palavras, é uma mudança de status jurídico e subjetivo. É quando eu falei na aula passada do saber fazer e o como fazer. Então, ele faz surgir algo novo. Né? Na análise, o ato do analista deve conduzir uma ruptura similar, né? No processo, na repetição do sujeito. O sujeito, quando ele entra no processo de análise, ele entra de um jeito e sai de outro. É como se ele fosse a lagarta realmente e ele saísse borboleta. É isso que Lacan quer nos dizer enquanto ato, que o ato não é a técnica, que o ato não é o método, que o ato não é a interpretação, mas o ato é a transformação. Deixa eu ver aqui se eu conseguir passar. Consegui. Pronto. Então, o Lacan, ele usa, como nós já conhecemos, a questão cartesiana, ele usa a filosofia, ele usa N conceitos, né, para colocar para o nosso entendimento o que é o ato psicanalítico, o que é o ato analítico. E nesse capítulo, ele vai revisitar Descartes, né? E ele coloca algo bem interessante de Descartes, quando ele diz assim: penso, logo sou. Né? Ele propõe aqui que o ato psicanalítico ele ocorre numa divisão, onde o sujeito pensa, ele não é. Onde o sujeito é, ele não pensa. É bem filosófico, né? É bastante filosófico, é bastante complexo,
Mas o processo de análise é esse. Quem está no set analítico vai compreender perfeitamente o que é que Lacan quer nos colocar diante desse ato psicanalítico. Eu acho que foi dos livros de Lacan foi o que eu achei mais interessante, né? Ele fala bastante da nossa posição enquanto analista. E ele coloca a posição do analisando. Quem é esse sujeito? E quem nós somos enquanto analista? Né? E o ato analítico ele acontece exatamente no ponto onde o saber, que é o pensamento, ele falha. O que seria essa falha, né? O analista não age pelo que ele é, pela teoria, mas a partir de um lugar do não saber que permite, né, o inconsciente ele emergir, né? Eu acho que tem alguém pedindo para entrar, mas eu não estou conseguindo ver quem é. Entrou a Cidelis. Ah, Cidelis entrou. Cidelis, graças a Deus. Então, isso é o que Lacan quer nos colocar, né? De uma forma bem interessante, só que a linguagem do Lacan é muito complexa. E a gente precisa entender o que é que ele quer nos dizer quando ele diz onde o sujeito pensa, ele não é. E onde o sujeito ele é onde ele não pensa. Né? Então, qual seria esse lugar do analista, né? Que é o objeto A e o descarte? Né? No capítulo 2 e nos outros capítulos, Lacan ele coloca o horror ao ato, porque ele coloca quem somos enquanto analistas. Né? Então, Lacan ele menciona que existe um horror inerente a esse lugar, pois o analista ele deve acreditar em ser descartado como um resto ao final desse processo, né? Quando o nosso analisando ele consegue, não é a cura, mas ele consegue se colocar no lugar do analista. É quando ele consegue superar o seu trauma. Eu tenho uma paciente que ela sempre diz assim, eu tenho medo de fazer uma pergunta. Aí eu disse, por quê? Porque ela diz assim, porque eu não sei se eu estou preparado para a resposta. Então, quando eu li esse livro, eu entendi, né, que o analisando, ele chega ao ponto do analista quando ele consegue perguntar e receber a sua própria resposta. Quando ele tem a sua própria estrutura para chegar a essa resposta. Quando ele está preparado, né? Quando ele supera a frustração, quando ele tem maturidade. Né? Está tendo caso agora do homem que se matou os filhos, e a gente chega a uma conclusão. Será que esse rapaz superou as suas frustrações? Será que um erro ele justifica matar os filhos?
Será se ele chegou a um processo de maturidade emocional? Será se ele não estava precisando passar pelo ato psicanalítico? Foi preciso matar, morrer, para deixar esse vazio terrível, além de ser algo estrutural que do machismo. A Ângela vai entender quando eu coloco que é algo estrutural dentro do processo machista, né? Justificar a morte por causa de uma traição. Pelas notícias, disse que matou os filhos para se vingar da mulher que o traiu, né? Exatamente, esse é o noticiário que nós temos. Mas será se isso justifica a morte? Né? Eu acho que nós precisamos, enquanto terapeutas, nos reunirmos e cobrarmos uma política pública de saúde mental mais eficaz, onde se realmente tenha pelo SUS, né, em todas as cidades, principalmente no Nordeste, que ainda está muito arraigado essa questão colonialista, e essa visão torpe, machista, que eles são os donos do nosso corpo, são os donos da nossa verdade, são os donos de tudo. Então, nós precisamos nos unir para que o ato, para que a psicanálise, para que a psicologia, para que outras técnicas estejam junto com o povo, para que todos possam fazer esse processo da análise e chegar ao ato psicanalítico, que é chegar aonde você possa superar as suas frustrações, onde você tenha maturidade, que isso não chegue apenas a alguns, que a gente sabe que o tratamento psicanalítico, o tratamento psicológico é um tratamento caro. Não é todo mundo que consegue pagar. Então, vamos colocar isso ao SUS, de fato, porque tem cidades que elas não têm esse atendimento. Então, vamos lá. O ato como corte de repetição. Eu achei muito interessante quando Lacan ele coloca esse ato, né? Ele explora como ato que rompe um circuito fechado de repetições neuróticas, tá? É quando o ato ele é um corte, né? E esse corte, como eu acabei de falar, é que transforma a estrutura da subjetividade, ele transforma o sujeito, né? Que é diferente de apenas um processo de interpretação. O ato ele opera, de fato, no real, visando não só fazer sentido, não cessar, né, naquilo que se escreve, mas aquilo que é o real. E o ato ele faz esse corte na repetição, porque quando a gente não consegue superar as nossas frustrações, nós acabamos repetindo e repetindo e repetindo as mesmas ações. Eu tenho uma paciente que ela diz assim: doutora, eu tenho um dedo sujo para homem.
Eu disse, não, você não tem um dedo sujo, você nunca... como é que eu posso dizer? Você nunca enlutou uma relação, iniciou outra e continua repetindo o mesmo padrão que você se encontra. Então, o ato, ele corta, né? Nesse processo de repetição, ele transforma essa estrutura que está ali e transforma. Ele sai da fantasia e ele cai no real. Pode falar, Ângela. O que acontece? É muito complicado você falar em ato, né? Em modificação, em tratamento, quando se trata de narcisista patológico, né? O narcisista patológico, ele não se reconhece como uma pessoa que precisa de tratamento, né? Zero empatia, Sim, manipulação mas total, entre o tantos neurótico outros. ele consegue. Ele Sim, os neuróticos, consegue. sim. Os narcisistas, infelizmente, são os que mais praticam, né? O narcisista patológico, perverso, é o que mais pratica esse tipo de ato, né? De De crime. suicídio, de crime, de feminicídio. Muito complexo. Última aula que eu fiz, Dicilene, eu falei sobre a prevenção, né? A questão da educação emocional para que a gente chegue a um denominador social melhor. Exatamente. Exatamente. Além do processo educacional, seria, dentro da saúde mental, algo que tivesse um número excessivo de pessoas fazendo, para que a gente saia dessa sociedade tão barbária. Na verdade, a gente voltou aos tempos da barbárie. Poxa, você ligar a televisão e ver que alguém deu 62 socos em uma mulher, que pegou e matou a esposa, os filhos diante do ou então que mata a esposa diante dos filhos. Como é que vai ficar esses dois adolescentes ou essas duas crianças para o resto da vida? Então, nós voltamos a um período de barbárie. O que acontece é exatamente isso. Isso não é um fenômeno apenas individual. É um Não, ele é fenômeno coletivo. Ele é social, Exatamente, ele é coletivo. Ele é cultural, motivado pela questão exatamente que é a estrutura que é a base da sociedade, que é a estrutura capitalista. Essa questão do neocapitalismo... Eu concordo com você em gênero, número e grau, mas eu também concordo que a pessoa, quando ela entra dentro do sete analítico, eu não falo do narcisista, eu não falo de outros transtornos de personalidades, mas eles amenizam a situação e eles transformam, principalmente o neurótico, quando ele está conflituoso com ele mesmo. Sim, mas existe um processo de transformação. Né? O neoliberalismo praticado pelo capitalismo atual é assim, destrutivo, selvagem, é a barbárie. Então, por esse viés, a gente pode compreender muita coisa. Se as pessoas estudassem, por exemplo, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um livro importantíssimo para se compreender tudo sobre o capital, nossa senhora, e o Capital de Marx também, né? Enfim, as pessoas entender perfeitamente o quanto estão sendo manipulados, não só nas questões emocionais, mas não só nas questões econômicas, nas questões sociais e nas questões culturais. Em todas as questões. E a emocional, ela cai por terra porque o homem perde a sua essência como ser humano, né? E está sendo objetificado. É um simples objeto, um simples número numa estrutura estatal, mundial. Isso aí. Exatamente. É só um peão. É só um peão. Exatamente. Né?
E voltando aqui para a natureza da nossa operação enquanto analista, né? Existe a interpretação clássica, que a gente chama ela de simbólica, que opera no campo dos sentidos. Ela visa traduzir o conteúdo latente do nosso inconsciente para a consciência. Quando o analista interpreta, ele acrescenta um significado ao que o paciente diz, tentando introduzir uma verdade que pode ser dita, né, nesse processo. E que verdade é essa? Né? Como é que isso acontece? O ato analítico dentro do processo real. Ele não busca explicar nada. O ato é uma intervenção do real. E no real, ele não visa que o sujeito quer dizer, mas o que o sujeito é enquanto objeto. O ato, ele não produz sentido, ele produz uma ruptura, um corte na cadeia das repetições. Né? Ele produz, eu diria, um novo sujeito. Ele faz com que esse novo sujeito ele transforme essa estrutura egóica que se concretizou durante os anos da sua infância, da sua adolescência, e houve, dentro do ato analítico, uma ruptura. Essa ruptura, ela encerra essa cadeia de repetições. Né? E qual seria a posição do analista, né, quando o Lacan ele coloca tanto no suposto saber, né, tanto na interpretação, quando o analista ainda é visto pelo analisando como o senhor do suposto saber, né? Porque existe esse momento. A interpretação ela vem de um lugar, né, de autoridade intelectual ou de técnica. O analista sabe algo sobre o desejo do seu paciente. E nesse processo, no ato, o analista abre mão do saber para ocupar um lugar de objeto A, que é o resto, é o resíduo, né? Aquilo que ele capta do inconsciente. O ato analítico ocorre quando o analista ele sustenta a sua presença como um vazio ou um obstáculo, que força o sujeito a se deparar com a sua falha, com as falhas, né? Aqui eu diria que é o ponto-chave, né? No ato, o analista não está pensando na teoria. Ele está sendo o suporte para a experiência do inconsciente. Nós somos esse suporte. No livro do David Ziberman, ele coloca isso, que o psicanalista ele é como um liquidificador, que ele tritura, né, os resíduos do inconsciente. Né? E ele é um suporte ali que vai preparar essa experiência do inconsciente. Diga, Ângela. Você quer dizer, o que eu entendi de tudo que você falou agora, Sirene, é que você falou mais ou menos que o analista é como uma caixa de ressonância, né? Em que o analisando fala, né? E ele está ali tendo o ouvido, mas ao mesmo tempo a fala do próprio analisando, né? Do próprio analisando, exatamente. Ele é esse suporte para essa experiência do inconsciente. Sim.
Foi o que eu entendi, que é uma caixa de ressonância, é como se as coisas batessem no analista e voltassem para o E analisando voltar-se para o analisando. pela própria escuta que ele faz de si mesmo e também de algumas orientações que o analista, porventura, possa Possa fazer ali intervir de alguma forma. as suas intervenções, Sim. exatamente, Ângela, exatamente. Né? Então, Lacan ele chega a sugerir que a única interpretação que realmente funciona é aquela que tem a dignidade de um ato, ou seja, aquela que não apenas explica, mas faz algo com a estrutura do sujeito. Né? É o que eu estou dizendo desde o início. É essa questão da estrutura do sujeito, dessa transformação, dessa modificação, que isso acontece quando nós estamos dentro do set analítico. O sujeito ele nunca sai. Quando finda a sessão, quando ele está saindo do set analítico definitivo, ele não é mais aquele mesmo sujeito. Então, houve uma transformação nessa estrutura do sujeito, né? Que só a interpretação ela não é capaz de fazer. Que o Lacan ele sempre coloca isso, que o analista ele não é só interpretação, ele não é só algo que responde. Ele coloca que o ato, né, que a interpretação, ele dá aqui um exemplo, que é como o ato é o empurrão que se faz para saltar. O paciente ele quer saltar, mas ele não não vai saltar sozinho. Ele precisa de um empurrão. Após o salto, a sua perspectiva de mundo muda para sempre. Depois que ele aprende a voar, depois que ele se transforma numa borboleta, né? O mundo para ele muda radicalmente, tá? Então ele precisa desse movimento de querer saltar, de querer pular, de querer abrir as asas e voar. Mas isso é difícil, isso é complexo, porque muitas vezes nós já estamos presos a um galho e a gente fica com medo de saltar, porque você já está gratificado com aquilo que você tem. Então, o ato ele é muito importante, porque ele vai dar asas para quem ainda não descobriu que tem as próprias asas, tá? Que é o nosso inconsciente. O Lacan ele coloca uma coisa bem interessante, que no final da análise não é a obtenção de uma cura, nem ou de um autoconhecimento, mas sim de uma mutação estrutural, onde o analisando ele realiza o ato fundamental. Qual é este ato fundamental? Né? O ato de se tornar analista. Ele é como se ele tomasse as rédeas, né, de si mesmo. É como se ele tomasse as rédeas. Não, agora eu sou dono de mim. Agora eu posso seguir sozinho. E Lacan coloca muito bem isso. Eles nos chamam a atenção para isso. Né? Então, eu coloquei que, durante a análise, eu achei interessante essa explicação,
O analisando, ele projeta no analista um saber sobre a sua própria verdade. A análise, ele avança via interpretação que ela se alimenta dessa suposição. No entanto, o final da análise exige a queda desse castelo de cartas, né? Porque um passa a ser o outro. É uma troca, né? Porque o analisando, ele toma as suas próprias rédeas, ele toma a noção do que é o si mesmo, do que é o que está dentro de si. Ele se torna o analista, né? Ocorre quando o sujeito aceita que o analista não possui o saber e a verdade, mas, no fundo, um vazio. O ato da passagem é assumir esse vazio por conta própria, é assumir as suas próprias falhas, assumir o seu próprio contexto, assumir a sua própria Coloquei verdade. o link de chamadas. Né? Assumir essa verdade. Ele precisa assumir tudo isso. Ele precisa assumir o seu próprio eu, de forma real, não fantasmagórica. E Lacan, ele sempre coloca que no final da análise ocorre o que Lacan chama de travessia do fantasma. É a diferença entre a interpretação e o ato, né? E ele coloca que o ato, né? O sujeito deixa de ser o objeto que sofre a ação do outro e passa a ocupar o lugar do objeto A como causa. Né? Ele torna-se analista e aceita ocupar para um futuro paciente esse lugar de resto ou causa, sabendo que no final ele será descartado, né? O psicanalista, mas o sujeito analisando, ele compreende, né? Que ele deixa de ser vítima e ele passa a ser sujeito da sua própria ação, do seu pensamento, das causas e consequências. Ele já pode fazer aquela pergunta porque ele já é capaz de receber a resposta, de superar uma frustração ou não. Então, isso é o ato psicanalítico, né? E o ato de se tornar, né, o analista é a coragem de sustentar uma prática a partir desse não ser, né? É o momento em que o sujeito ele diz: eu sei o quê? O sentido é uma ficção, mas agarrarei a partir daqui o real. Tá? Então, é nesse momento que Lacan ele nos chama a atenção, né? No ato final, de onde cada um se torna, né? O analisando, ele descobre o seu próprio ser, né? E o analista, ele sabe que ali ele deixa de ser algo para o outro. Então, são dois momentos, né? Um cresce
e o outro vivencia uma experiência e que se prepara para outros. Gisilene, Diga. você está dizendo aí que o analista também se modifica com a análise que produz? Com certeza, ele passa por uma experiência, nós passamos por uma experiência, e a partir do momento da nossa prática, nós estamos mais aptos a outros tipos de conteúdos, eu diria assim, né? Porque cada pessoa ela traz um conteúdo de si. E quanto mais você atende, quanto mais você perpassa por várias experiências, mais você cresce profissionalmente. Eu creio nisso. Né? Você entendeu, Ângela? Entendi. Eu acho que talvez vá um pouco até mais além. Ele não só ganha experiência, né, de profissional, como pessoal também. Exatamente, com o pessoal. Também concordo, porque nós crescemos. Olha que 10, 12, 15 anos, né, de experiência dentro do sete analítico, você já vivenciou N vivências, N interpretações, N análises. Você tem uma gama de conteúdos e de experiências que você pode ajudar outros e outros e outros, porque ao mesmo tempo que você se torna resíduo e que você se torna o inconsciente e que você faz as suas intervenções, você cresce. Você está apto, né? Cada experiência te torna mais apto para o próximo paciente, né? E existe também um processo de frustração, Ângela, quando o analista ele percebe que ele não é mais útil, né? Que a gente vivencia o final da análise, né? A gente vivencia essa ruptura também. O É um paciente luto, né? vai, mas você sabe que ele vai, ele não volta mais, e você, além de ter uma gratificação profissional, você também sofre com a partida, não é isso? Não deixa de ser um luto, né? Não deixa de ser um luto, exatamente, não deixa de ser um luto. Então, é muito interessante essa fala do Lacan, quando ele faz esses relatos, né, de experiência, porque ele passou por muitas experiências, e ele coloca essa questão do ato psicanalítico de uma forma assim impecável, tá? Eu achei interessantíssima a forma como Lacan ele se expressa, né? Sobre essa prática final, sobre o ato, né? Sobre essa passagem, tá? Sobre essa travessia, que ele coloca muito essa questão da palavra travessia, né? Não só do paciente, mas do próprio psicanalista. Né? São duas passagens, eu diria. Eu divido as coisas assim, pensando mais profundamente, que o Freud, né, ele é um produto do Newton e o Lacan é um produto do Einstein, né? Porque, porque tudo se modificou a partir da teoria da relatividade, né?
apesar do Freud ser um contemporâneo do Einstein, ele já tinha as ideias de Newton. Sim, sim. Então, aqui, só para a gente colocar aqui essa posição entre a, a duração da análise e o final da análise, né? Enquanto um tem a posição dominante e temos a posição do sujeito, né? O ato, né? Busca-se o sentido e a verdade escondida. A posição do sujeito, ele é um paciente esperando ser decifrado. No ato, ele rompe com a necessidade de garantia do outro. O sujeito cai como objeto e se autoriza, né, como analista. Então, é muito interessante esse processo, quando a gente vai percebendo o crescimento do nosso analisando, tá? Do nosso, eu uso sempre a palavra paciente, do nosso paciente, porque há um crescimento. É como se ele passasse o momento do casulo, e aquele momento do casulo, ele é extremamente complexo, confuso, é um quebra-cabeça, é um desmonta, é um desmanche, mas ele vai deixar de ser o seu próprio objeto e ele passa a assumir o seu próprio eu, né? Então, isso é o ato que Lacan nos chama a atenção, é o ato psicanalítico, né? Que se configura nessa travessia, nesse processo de transformação. E não só se transforma, eu acrescento, que não só se transforma o nosso paciente, mas nós mesmos. Como você disse, Ângela, nós amadurecemos, nós crescemos, nós nos transformamos, porque a gente compreende a dor do outro. E como intérpretes, e como sujeito que recebe todo esse conteúdo, nós sentimos, analisamos, interpretamos, jogamos essa gama de conteúdos para o sujeito, e ele, quando ele percebe todo esse processo e ele supera os seus próprios traumas, esse sujeito ele se torna dono de si. Quando ele se torna dono de si, Lacan diz que ele é o próprio analista. Diga, nós somos como arqueólogos, né? Que ajudamos os nossos pacientes a decifrar, né, os seus hieróglifos mentais. Exatamente, né? Exatamente. É uma analogia legal. Exatamente. E Lacan ele usa todas as ciências, né? A gente sabe que Lacan usa todas as ciências para o sujeito, para ele chegar a uma conclusão exata, né? Se a gente perceber, tudo está em tudo, né? Exatamente. Porque a partir do momento que a gente viu que a física, que é uma ciência de uma outra natureza, modificou todo o comportamento e toda a cosmologia, cosmogonia e tudo que a gente pode entender sobre pensamentos, ações, atitudes, cultura, sociedade, a física, a partir de Einstein, modificou tudo, os pensamentos em relação ao que Newton tinha pregado, a gente vê o quanto
tudo nas sociedades atuais se modificaram por essa relação que, se você pensar, o que tem a ver com a medicina? Mas tem. O que tem a ver com a história? Tem tudo. O que tem a Tem ver com a tudo. filosofia, ou que seja lá com o que for. Tem Estabelecer um tudo a novo ver, tem a modo de ver com a pensar, de cultura, tem a agir. ver com a sociedade, tem a ver com o social, tem a ver com o religioso. Né? Que Freud foi tão criticado quando ele diz que a religião é um... Eu esqueci a frase do Freud. É como se a busca do pai, né? Ele fala sobre essa questão da busca do pai, do Deus, e que, na verdade, é uma neurose infantil. E ele foi muito criticado em relação a isso, né? E foi Então, mal interpretado. uma coisa pessoal dele também, mas que, se você vê a ciência hoje, cada dia mais se aproxima ou tenta explicar ou confirmar a existência de Deus, né? Sim, 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 com certeza. E aqui Lacan coloca esse paradoxo, que ele coloca assim: o ato de se tornar analista, né, é porque é um ato que se autoriza por si só, por si mesmo, né? Mas não sem os outros. É preciso o outro para que a gente possa perceber quem somos, né? Numa sessão neuropsicopedagógica, a gente, quando vai estudar limites, né, é preciso que tenha a participação do outro para a criança entender que o limite dela termina quando começa do outro. É muito interessante os posicionamentos, né, de Lacan e da forma como ele coloca quem somos e da nossa responsabilidade diante do outro, do ato em si, do ato psicanalítico. Eu amei ler esse livro, Ângela. Amei, amei, amei ler esse livro. Muito É interessante mesmo. muito interessante, né? E ele coloca aqui no posicionamento do ato analítico, que ele coloca o horror no ato, tornar-se analista é aceitar ser o lixo, né? O resto da operação de cura de uma pessoa. Ninguém chega a esse lugar por interpretações lógicas, apenas por um salto, o ato analítico, né? Ele coloca aqui dessa forma e ele ainda acrescenta, né, que... Deixa eu só voltar bem aqui para a gente poder entender. Eu acho que apagou, não foi o slide? Não estou vendo, não. Não, acho que eu deixei sair o slide. Mas, voltando só à questão de encerrar, né, a, a, a análise, eu queria só colocar que o, o que Lacan quer nos colocar, né, sobre o ato, que o ato analítico ele possui um rigor clínico, né, e uma estrutura muito profunda, tá?
e ele requer uma grande posicionamento do analista, né? Porque Oi, Ângela, não está ouvindo a Distilene? Eu acho que ela caiu. Também acho. Ai, ai. É uma análise tão bacana, com tantas Tá produzidas maravilhoso com mesmo. tantas reflexões, né? Assim, E produz. hoje, de lá da cidade até aqui em casa, aí eu pensei que ia cair, mas não cai não. Ó. Já estou em casa, ó. Beleza. Promoveu grandes reflexões, né? Pois é. Vamos ver se ela E vai conseguir acabou. voltar. Vamos esperar um pouquinho. Ela falou que estava chovendo muito lá, pode ter havido É. alguma queda de luz, ou então Vamos falar aqui, queda, deixa eu ver. queda da Gestilene, internet. talvez ela pense que a gente saiu. Deixa eu falar para ela, ainda eu e a Ângela ainda estamos te esperando. Só deu um risquinho, Ângela. Ah, deu dois, deu dois. Talvez ela entre. Vamos ver, né? Vamos aguardar um pouco, pelo menos para ela fazer as considerações finais e agradecer. Eu não Isso sei se ela mesmo, eu vai escrevi lá. conseguir. Eu e a Ângela ainda estamos te esperando. Mas parou de gravar, né, o Cidelis? Porque ela que estava gravando.